Solidão e crise existencial. Eu poderia ficar horas aqui conversando com vocês sobre a questão da solidão e de como as pessoas atualmente estão vivendo processos profundos de crises existenciais. E na verdade uma coisa está muito relacionada à outra. Se eu me sinto uma pessoa sozinha, e eu não estou falando de solidão no sentido de você ter pessoas ao seu redor, porque você pode estar com família, ter um companheiro, uma companheira, amigos, trabalho, sair para festas, para baladas, enfim, não importa. Você pode estar rodeado de pessoas e mesmo assim se sentir extremamente sozinho. E aí, junto com essa solidão, que parece que é uma coisa que aperta, traz uma angústia aqui no peito, aqui bem no chakra cardíaco, a gente começa a ter aquela sensação de quem sou eu? É uma crise mesmo existencial. Estou aqui para quê? O que eu vim fazer aqui? A minha vida, eu acordo, vou trabalhar, volto, deito, durmo, levanto de novo, e assim a vida segue. A rotina do dia a dia, não se tem mais uma alegria na alma. E existem muitos fatores pelos quais as pessoas podem se sentir sós ou se sentirem nesse processo dessa crise existencial. Mas eu vou comentar com vocês aqui uma que eu considero, pela minha experiência pessoal, que é a mais importante de todas. Eu começo a sentir uma solidão profunda, eu começo a questionar quem eu sou quando eu estou desconectada de mim mesma, ou seja, da minha essência, de quem eu sou realmente. E como é que eu me desconecto de mim mesma? Quando eu vou atrás de tudo que está do lado de fora, quando eu fico copiando todo mundo, quando eu fico querendo ser igual aos outros, quando eu me deprecio, quando eu me diminuo, quando eu exalto o outro, quando o que o outro faz, o que o outro tem é melhor, é mais bonito do que eu. Então aí você já começa o processo de se distanciar da sua essência, de quem você realmente é. Cada um de nós tem uma essência que é única. E começamos nesse processo, quando a gente vai olhando para o lado de fora, a gente vai se desligando e se esquecendo de nós. E isso, consequentemente, está totalmente integrado à questão de que eu começo a me desconectar da fonte criadora. Quem é essa fonte criadora? Para mim, a fonte criadora, né? Alguns chamam de Deus, outros chamam de cosmos, outros chamam do grande espírito, enfim, a fonte criadora, né? Essa presença que a tudo cria, a que a tudo dirige, né? E eu vou chamar aqui de Deus. Eu gosto muito de usar o nome de fonte criadora, porque traz essa sensação que é uma coisa abundante, que nunca cessa, que está constantemente trazendo. Mas vamos chamar aí de Deus, né? Que é o que nós, na nossa cultura, estamos bastante acostumados. Então, quando você começa a desconectar-se dessa fonte criadora, quando você começa a parar de se conectar ou de ter essa comunicação entre você e a espiritualidade, e mais uma vez aqui, eu já falei isso várias vezes e vou falar mais uma vez, espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade é a tua conexão com a fonte criadora, a tua fé, em que você acredita, o que você pratica no teu dia a dia, as tuas preces, rezas, orações, essa sua conversa com anjos, mentores, com Deus, com nosso Mestre Jesus Cristo, não importa. É a tua conexão com a tua espiritualidade, a sua espiritualidade.
que todos nós temos ela dentro de nós, nesta nossa essência. Quando fomos criados, a nossa essência foi criada em conjunto com essa espiritualidade, com esse contato com essa fonte criadora. Somos parte dessa fonte criadora. Eu gostaria de comentar três aspectos aqui com vocês, para vocês começarem a se observar. Porque se você está se sentindo só, independente de estar rodeado de pessoas, além da sua desconexão com a fonte criadora, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque você pode falar assim para mim, mas Valéria, eu oro, eu rezo, eu faço bem, eu pratico bem, mas isso não é suficiente, né? Às vezes eu oro da boca para fora, às vezes eu não vigio os meus pensamentos, eu não vigio as minhas atitudes, as minhas ações, eu me deixo levar muito, né? Pelo orgulho do dia a dia, aqueles sentimentos muitas vezes de aborrecimento, mágoa, raiva. Eu subo ali no salto e acho que o que eu sei é melhor, enfim. São vários motivos que vão me desconectando de eu mesma e da fonte criadora. Então eu vou comentar 3 aspectos aqui com vocês. A primeira pergunta para você refletir é a seguinte: você ama mais do que você julga? E aí vamos parar aqui para fazer uma autorreflexão. Vocês já perceberam que durante o dia, vários momentos do dia, nós entramos no processo de julgamento? Eu estou sempre julgando o outro. Eu estou sempre achando, e eu posso não falar, porque muitas vezes eu não tenho coragem de falar. Por isso que na internet o pessoal, como não está mostrando a cara, né? As pessoas escrevem coisas muito maldosas para aqueles que estão trabalhando, estão, né, tentando fazer alguma coisa, porque é mais fácil eu escrever do que mostrar minha cara. Então, normalmente, eu não falo, porque muitas vezes eu não tenho coragem de falar, mas eu penso. E se eu penso, eu já estou emanando esse veneno. É um veneno. Eu estou emanando esse veneno para a pessoa. Eu estou mandando essa energia de julgamento para ela. E nós julgamos. Somos seres humanos em processo de evolução, mas isso não justifica. Precisamos nos observar. Porque eu vou plantando aqui hoje um julgamento, um pré-julgamento, amanhã isso vai voltar para mim. E aí não adianta falar assim, ai, coitado de mim, por que eu estou passando por isso? Olha lá para trás. Então, eu me incluo nisso também, pessoal. Eu também sou imperfeita como vocês. Eu também estou no meu processo. Julgar, a gente julga o outro porque nós nos achamos naquele momento superiores. Eu acho que o que o outro está falando não tem nada a ver, eu acho que ele é um burro, que é um idiota, eu acho que o que ele está fazendo é feio, é ruim, enfim. Já conversamos sobre isso outras vezes aqui. Então a questão é a seguinte: se eu julgo muito mais do que eu amo, eu estou plantando sementes de muito baixa densidade. Isso vai começar a me desconectar da minha essência. Primeiro, porque, como eu sou uma partícula de Deus, da fonte criadora, eu sou feita à imagem e semelhança, né, dessa fonte criadora. Deus é amor. Então, se eu entro no processo de julgamento, de constantemente estar julgando a todos e a tudo, eu começo a me desvincular dessa fonte criadora. Isso já começa a me colocar no processo ali de solidão, porque eu vou me desvinculando, eu vou me separando das pessoas. Muitas vezes até inconsciente, mas eu faço isso, fazemos isso. A segunda questão é a seguinte: você reclama mais do que você serve? Então você já parou para pensar durante o dia quantas vezes você reclama?
Você reclama do copo que ficou na pia, você reclama da louça que não foi lavada, você reclama da toalha que ficou no chão, você reclama da pessoa que fez o serviço mal feito, você reclama. Olha, tem infinitas reclamações. Reclamamos o tempo todo. E quando a gente entra também nessa energia de só reclamar o tempo todo, nós também vamos nos desconectando de Deus. Porque, minhas queridas pessoas, Deus nos ama da maneira que nós somos. Ele sabe dos nossos defeitos, ele sabe das nossas dificuldades, e mesmo assim, ele acredita que no nosso processo de evolução, todos nós um dia nos tornaremos seres iluminados. É um longo processo na nossa jornada, mas a gente precisa partir de algum lugar. Não dá para ficar adiando e achando que está tudo bem. Então, se eu reclamo mais do que eu sirvo, eu já estou abaixando a minha frequência energética. Então, será que em vez de eu ficar reclamando daquela pessoa, eu não posso achar uma maneira ou maneiras um pouco diferentes de eu sentar, conversar com a pessoa, pedir para a pessoa contribuir de uma maneira diferente, chegar num denominador em comum, falar que eu também vou contribuir, trazer sempre este diálogo, porque eu fico reclamando muitas vezes aqui na minha cabeça, no meu pensamento, e a pessoa não está nem sabendo que eu estou descontente. Então, em vez de entrar no processo desse descontentamento e ficar ali aumentando essa reclamação, senta numa boa, conversa com essa pessoa, explica que está te incomodando e fala como que podemos resolver, o que podemos fazer. Vamos chegar aqui no denominador comum para a gente poder ali ficar nem muito lá nem muito cá, mas para que eu também comece a diminuir na minha mente esse processo de reclamar e também dos meus lábios, porque pessoas que reclamam de tudo, desculpe, pessoas que reclamam de tudo o tempo todo, estão viciadas na reclamação. É um vício. E aí você imagina ficar perto de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ninguém quer ficar perto de você. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que reclama o tempo todo. Então você está contribuindo para essa solidão. Uma solidão que vai te causando dentro de você, porque as pessoas vão se afastando e você vai se sentindo realmente ali fora dos contextos. O terceiro item, você perdoa mais do que você exige? Eu acho que a gente exige tanto das pessoas, né? Eu acho que é muito comum eu querer que as pessoas façam do jeito que eu estou falando. Eu quero isso daqui pintado de azul e amarelo. Aí, se o amarelo sai um pouco mais para o tom de laranja, você já vai exigir, reclamar e julgar. Percebe como essas três coisas estão interligadas? Então, eu exijo demais das pessoas. E aí tem até alguns vídeos aqui que eu comento sobre essa questão, que a pessoa só vai dar aquilo que ela tem. A gente não consegue dar o que nós não temos. É impossível isso. Então, como é que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Não tenho de onde tirar. Então, às vezes eu estou exigindo de uma pessoa uma coisa que ela ainda não tem dentro dela essa formação, essa característica, essa capacidade, essa condição para atingir a tua expectativa. Então, de repente, eu estou exigindo demais e perdoando de menos. Vocês acham que Deus, tão amoroso como Ele é, Ele fica exigindo da gente o tempo todo? Eu acho que Deus, Ele perdoa muito mais do que Ele exige. Não somos como Deus, mas precisamos trabalhar para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia.
Porque essas três coisas, julgar demais, reclamar demais, exigir demais, isso vai baixando demais a minha frequência energética. Isso vai me trazendo uma tristeza muito grande para minha alma, porque eu começo a não querer me relacionar com as pessoas. Eu começo a achar que ninguém tá bom para ficar perto de mim. Eu começo a achar que ninguém merece estar perto de mim. Eu começo a me colocar numa posição de arrogância, porque eu acho que eu sou melhor, porque eu sou mais inteligente, porque eu sou mais culta. Então, tudo nós precisamos encontrar um denominador comum. Nós precisamos ter um equilíbrio, trazer um equilíbrio. É desafiador? É. Mas se eu não buscar trabalhar com isso todos os dias, mais situações ruins vão acontecer para mim. Mais situações que vão me causar ter a vontade de julgar vão vir para mim. Mais situações que vão me fazer olhar com os olhos de reclamão vão vir para mim. Mais situações que eu vou olhar e vou ter vontade de exigir mais da pessoa, porque eu acho que ela está fazendo melhor, na verdade pior do que eu. Então, você vai trazendo essas situações para você. Isso vira uma bola de neve. Chega uma hora você não dá conta. Vira um balaio de gato, vira uma bola de neve. E aí, o que acontece? Você começa a ter uma insatisfação tão grande dentro de você. E essa insatisfação tem a ver com o quê? Esses radicalismos. Tem a ver com esses padrões que você coloca na sua vida como sendo a verdade. Quando eu exijo demais, sem olhar para o que a pessoa pode me dar, quando eu julgo o tempo todo, sem observar o que aquela pessoa tem condições ou não de fazer. E às vezes eu paro muitas vezes de cuidar da minha vida, né? Eu fico cuidando da vida dos outros e não cuido da minha. Então eu estou julgando. Então, quando eu reclamo o tempo todo, isso vai causando em mim um buraco gigantesco dentro de mim que se chama insatisfação pelas pessoas e pela vida. Como que você acha que você pode estar conectado a Deus, ao amor de Deus, a essa fonte criadora, se você está gerando todas essas situações que vêm te causando uma insatisfação profunda na tua alma? São radicalismos. Eu radicalizo as situações. Eu acho que a minha verdade é absoluta e soberana. E aí vem uma outra pergunta aqui. Se o mundo parasse agora, nesse exato momento, e fizesse do jeitinho que você acha que tem que ser, todo mundo fazendo do jeitinho que você acha que tem que ser, porque você deve ser uma pessoa perfeitíssima, né? Tão perfeita que está vivendo num planeta de provas e expiações. Olha só, o mundo seria melhor se o mundo parasse agora e se dobrasse aos seus pés e fizesse exatamente o que você está fazendo, fizesse exatamente da maneira como você julga, da maneira como você reclama e da maneira como você exige, o mundo seria melhor? Como o mundo seria? É para se pensar, não é? Então, olha só, a compreensão pelos fatos que vão acontecendo ao meu redor, ela traz uma apreciação. Então, quando eu começo a olhar de uma maneira diferente, né, para aquilo que aquele consegue dar, para o limite do outro, né, quando eu começo a tirar as minhas expectativas, como eu começo a parar de reclamar, a parar de julgar, a parar ali de exigir
sob o meu ponto de vista, sob a minha perspectiva, sob o meu olhar, eu começo a ter um tempo ali para apreciar as coisas boas que cada pessoa tem. Porque todo mundo tem coisas boas. E você também tem. Mesmo você sendo julgador, exigente e reclamão, ainda tem pessoas que amam você. Ainda tem pessoas que olham coisas boas em você. Então, por que que você não pode inverter esse processo e também procurar a compreender melhor as pessoas ao teu redor? É um processo, é um trabalho de formiguinha, mas eu preciso começar de algum momento, eu preciso começar a fazer isso. Eu preciso começar a me observar, eu preciso começar a me policiar. Eu não posso começar a deixar que essas emoções me dominem, porque eu vou ficar uma pessoa chata, insuportável, intransigente, que ninguém vai gostar, que ninguém vai querer ficar perto, e eu só vou trazer mais lixo para o meu quintal energético. Porque da minha boca vai sair o que está cheio no meu coração. E palavra falada é decreto. Lembra disso? Então, quando eu vou procurando trabalhar essa compreensão, o que vai acontecer? Eu começo a apreciar as coisas boas que as pessoas têm. E quando eu começo a ter essa apreciação começa a se tornar em admiração. E a admiração vai trazer o quê? Como resultado, o amor. Por isso que o mundo está tão triste, porque as pessoas entraram nessas três coisas de julgar, reclamar e exigir, e o amor foi se esfriando. Então é muito importante, minhas queridas pessoas, que possamos olhar um pouco mais, que a nossa solidão, a minha crise existencial está muito conectada a essas três coisas que eu estou fazendo. Porque se eu estou dentro delas, eu estou desconectada da minha essência, que é amor, eu estou desconectada da fonte criadora. Então é lógico que eu vou sentir um vazio existencial, porque se eu estou longe de mim, eu não sei quem eu sou. Eu só trago coisas ruins para a minha vida. Eu estou longe da minha fé, da minha espiritualidade, da minha conexão com Deus, com a fonte criadora. É claro que esse vazio existencial vai bater na tua porta todos os dias de manhã. A solidão vem como companheira presente 24 horas do seu dia. Então, eu posso mudar esse quadro? Sim, eu posso. A primeira coisa é você ter o desejo de começar a se observar se você se enquadra em uma dessas três coisas. Eu tenho certeza que você se enquadra porque nós, e eu me incluo, nós nos incluímos, para não dizer nas três, em pelo menos duas. Porque eu acho que para se incluir em só uma aqui, só se for uma pessoa muitíssimo evoluída. E nesse momento, eu não conheço ninguém, talvez aqueles monges, né, que estão lá meditando no Himalaia, e mesmo assim eles também têm as dificuldades, né, deles. Então, olha só, se você se sente na solidão, tendo uma crise existencial, procure se conectar com a tua fonte criadora, que é Deus, essa luz que ilumina. Procure entender quem você é. Procure ajuda. Procure ajuda. Mas se abra, porque Deus não nos criou para vivermos na tristeza. E nós nos colocamos na tristeza porque achamos que não merecemos ser felizes. Então aí entra um outro processo que a gente pode conversar em outro vídeo. Então, minhas queridas pessoas, observe a sua vida. Desce do salto alto, chega aqui um pouquinho mais para baixo, sai
Começa a trabalhar essa questão do orgulho em você, começa a trabalhar o teu olhar para com as pessoas, porque se eu exijo demais do outro, eu sou extremamente exigente comigo. Se eu critico demais o outro, eu também sou muito crítica comigo. Se eu reclamo demais do outro, eu também me reclamo de mim mesma. Por isso que eu fico seguindo todo mundo e achando que todo mundo é melhor do que eu, porque eu acho que eu não sou boa o suficiente. Então, eu estou sim reclamando de mim. E se eu julgo o outro, é porque eu também me julgo, me sentindo inferior a tudo e a todos. Então, olha só, o que eu faço para o lado de fora é porque dentro de mim eu já estou fazendo para comigo. Então, vamos dar um basta nessa situação. Vamos nos encher aí de vontade. Todos nós temos capacidade e vontade para começar a cortar essas arestas que não estão nos fazendo bem. Começa a parar de olhar o lado de fora e começa a olhar para dentro de você, as tuas qualidades. Começa a olhar para dentro de você. Começa a se reconectar com a fonte criadora, para redescobrir como você é na tua essência. Você tem condições para isso, só precisa dar o primeiro passo. Minhas queridas pessoas, eu desejo muita luz no nosso caminho. O planeta está precisando. Vamos fazer parte, né? Eu vou sugerir um filme muito antigo para vocês aqui, de 2000, que é A Corrente do Bem. Assista esse filme, vai fazer diferença para você. Um beijo no seu coração. Fique bem.